pesquisa sem nenhum valor científico. Quantas pessoas aqui já solicitaram alguma vez algum serviço por aplicativo? Digo, contrataram o trabalho de algum profissional usando um aplicativo. Quem faz isso várias vezes por semana? Quem nunca solicitou, contratou nenhum trabalho por meio de aplicativo? Tem certeza? Encanador? Obrigada. Uma pessoa? É isso mesmo? Obrigada. Gitane. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer aqui publicamente o quanto eu estou feliz de participar desse debate e queria parabenizar a vereadora Soninha pela relevância do debate, principalmente numa semana de tantos acontecimentos, né, que tem repercutido internacionalmente aqui no Brasil, né, falando da questão da sustentabilidade, e eu acho que esse assunto da uberização é um assunto de ultra importância. Eu acho que assim, a gente vai construir algo que seja sustentável do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista econômico, se a gente realmente conversar, se a gente construir isso em conjunto. Então, fico muito feliz de participar e, assim, gostaria de aproveitar a oportunidade... Gostaria de aproveitar a oportunidade também de trazer algumas informações aqui sobre o setor. E aí eu acho que faz um link aqui em relação a tudo que foi dito, né? Então, tem uma apresentação aqui. Quer pegar um... Acho que é melhor... Acho que posso falar embaixo? Aqui é melhor, para até acompanhar com vocês. Então, trouxe algumas informações aqui do setor, né? Em função aí de um conjunto de fatores econômicos e sociais, a gente vê no Brasil o aumento expressivo do desemprego e a recessão. E, em função disso, e com isso, né, a gente vê também a popularização de muitos aplicativos. Então, a gente aqui falou de vários, e o filme fala de vários. Eu acho que é bem interessante a abordagem que o filme trouxe. E a gente tem também, e aí é um dado que depois eu faço o link, mas a gente teve uma ascensão nas classes C, D e E de a utilização do consumo da internet pelo celular, né? Então, assim, cresceu na classe C de 42% para 77% e nas classes D e E de 13% para 49%. Então, assim, um crescimento muito grande nos celulares, né? Na utilização dos celulares. Bom, como resultado desses fatores, em 2018, segundo o levantamento do Instituto Locomotiva, né, o Instituto de Pesquisa, a gente, nas regiões metropolitanas do país, a gente teve aproximadamente 18 milhões de brasileiros que utilizaram aplicativos para geração de renda. Olhando o país como um todo, 45 milhões de pessoas já utilizaram aplicativos para geração de renda. E aí, quando a gente olha a questão dos aplicativos, a gente consegue enxergar um impacto positivo, porque ele possibilita que muitas pessoas possam utilizá-lo como uma alternativa de geração de renda, de forma pontual, né, utilizando a autonomia que se fala em relação a isso, mas a gente tem uma série de desafios também em função de grande parte dessa população ter condições difíceis de vida, né? E aí, quando a gente fala nessas condições, a gente fala também em relação à vulnerabilidade social, e aí renda familiar, condições de moradia, acesso ao transporte, saúde e alimentação de qualidade. E também, e aí é um ponto que o filme aborda bastante, a questão do vínculo que essas pessoas estabelecem com essas empresas. E aí, falando um pouquinho por que eu estou aqui, né? Então, eu sou responsável por uma fundação que ela está no começo, né? Se chama Fundação Profissão Motofrete. E qual que é o objetivo dessa fundação?
é trabalhar a inserção, a ascensão social e a diminuição dos acidentes nesse grupo, né, que são os motofretistas de pequenas cargas do Brasil. A ideia da Fundação é iniciar considerado todos esses fatores para esse público também, e a gente começa com o modal motocicleta, mas a gente já estuda a possibilidade de utilizar, de abrir esse escopo para outros tipos de entregadores que a gente vê aí pelas reportagens recentes, que em alguns grupos talvez a questão da vulnerabilidade ainda seja muito maior, né? Quando a gente olha as entregas, por exemplo, por bicicleta ou por patinetes. E aí, reforçando aqui o dado que o Frederico trouxe, a gente tem uma estimativa que a gente tenha hoje por volta de 1.200.000 pessoas trabalhando nesse mercado de entregas rápidas, utilizando motocicletas. E aí, um dado para vocês, desse total, apenas 9.000 são motofretistas profissionais ou estão regularizados de acordo com a lei federal, né? Que aí dentro dessa regularização ele tem algumas proteções. Então, esse motofretista profissional, ele tem um seguro de vida obrigatório, que ele tem que fazer 3 vezes o valor do DPVAT, ele tem uma moto mais nova, ele tem uma moto que tem alguns equipamentos de segurança, ele é obrigado a utilizar colete, ele utiliza um baú para transporte dessa carga, esse baú ele utiliza faixas refletivas que melhoram a questão da segurança no trânsito para ele, né? E ele passa por inspeções periódicas. Então, a moto dele tem que estar em condições seguras para que ele possa estar rodando. Tudo isso tem um custo e tem um processo. Então, o número que a gente tem hoje nesse setor é que 99% dos entregadores não estão nessa condição, né? Só menos de 1%. Então, esses entregadores estão trabalhando hoje só com a CNH, e é por isso que a gente... essa é a visão da Fundação, é trabalhar principalmente nesses 99%. Então, aqui um pouco do porquê que esse mercado tem avançado, né? Então, ele avança por algumas questões que são características do país, né? Então, a gente vive num país continental, né, com dimensões continentais, com fortes desigualdades regionais na distribuição da população e da renda. A gente tem um forte adensamento urbano, e aí um grande exemplo é São Paulo, custos elevados associados ao uso da infraestrutura do seu principal modal, que é o rodoviário, hipertrofia, que é o resultado da falta histórica de planejamento e crescimento desordenado do tecido urbano, falta de investimentos em transporte público, e aí aposta no modelo individual de transporte, que são os automóveis. Por isso, a gente tem problemas de mobilidade urbana e grandes congestionamentos, e um maior número e complexidade de rotas de coleta. Então, falando do mercado de entregas, né, do setor de entregas. Pode passar, por favor. Aqui, trazendo alguns dados. Então, esse dado aqui é de um estudo que a FIPE fez, mostra qual é a evolução de motocicletas no país. Então, hoje, a gente já tem mais de 26 milhões de motocicletas no país, né? E quando a gente fala da questão dos investimentos nesse mercado, né, que vocês trouxeram a questão, por que os fundos de investimento investem tanto, essa pode ser uma das respostas, né? Porque a gente tem um potencial de avanço logístico absurdo, e só olhando o número de motocicletas a gente já consegue ver isso. Então, considerado que a gente tem 1.200.000 motofretistas e mais de 26 milhões de motocicletas, a gente consegue fazer essa análise, quantos potenciais motofretistas a gente teria no país. Pode passar, por favor. Aqui é a evolução da frota de motocicletas, e aqui é a participação dessas motocicletas no total da frota, seja no país. Então, a linha azul é quanto elas participam na frota do país, aproximadamente 27%, então, dos veículos do país são motocicletas. E olhando São Paulo, porque é interessante a gente olhar São Paulo, porque a gente acha que São Paulo tem muita motocicleta, né? Mas, em São Paulo, isso representa 13,6%, ou seja, São Paulo tem um potencial de crescimento gigante de ter mais motocicletas nessa participação total de frotas. Então, a gente sabe que em algumas regiões do país essa participação ainda é muito maior, porque puxa o total do Brasil para cima, né? Pode passar, por favor. Aqui é
o número de motocicletas por 100 habitantes. Então, a gente olha, Brasil, a gente tem por volta de 13 motocicletas para cada 100 habitantes, São Paulo, aproximadamente 9. E a gente vê essa curva crescendo, né? Então, a anterior também a gente vê esse movimento, quando a gente olha a série histórica, a gente vê esse movimento de crescimento. Pode passar, por favor. Aqui também um estudo que a FIP fez, que mostra qual é, o tipo de arranjo que esses profissionais têm hoje em relação aos vínculos que eles estabelecem, né? Então, a gente vê, olhando desde 2004, a gente vê esse laranjinha de baixo, são as pessoas que atuam como CLT. Né? Então, a gente vê que existe um aumento, sim, do CLT, mas é um pequeno aumento. E quando a gente olha como é a evolução mundial, a gente vê que, e do Brasil, a gente vê que essa evolução não segue a mesma tendência do resto do Brasil e também de outros setores, né, e também mundial. A gente vê o quê? O crescimento, e aí, principalmente, se você olhar a partir de 2014, que foi quando a maioria dos aplicativos começaram, né, ou quando isso começou mais intensamente, a gente vê um crescimento, sim, mas mais dos autônomos formais, que é essa parte azul de cima. O do meio, ali, aquele amarelinho, são os MEIs, né, que alguém tocou aqui na questão dos MEIs, e o verdinho são as frotas terceirizadas, só que CLT. Tá? Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe alguns gráficos de uma reportagem da Exame que mostra exatamente essa tendência que eu mostrei para você, que eu falei para vocês. O pretinho ali é o número de vagas formais no país, e o vermelhinho é o número de vagas informais, ou seja, a gente vê uma tendência de aumento das vagas informais e redução das vagas formais. E quando a gente olha no mundo, que é esse lado daqui, essa parte circular, a gente vê que hoje no mundo 61% das posições são informais e 39% formais. Ou seja, como o Frederico colocou, a gente tem sim uma tendência de informalização desse mercado. A gente está passando por um processo de transição desse setor e desse processo trabalhista, né? Só que a informalidade, né, essa foi a conclusão dessa reportagem, ela é mais alta nos países que ainda estão se desenvolvendo. Então, a gente aqui vai ter esse índice ainda muito maior. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe também de uma reportagem que o Globo fez, mostrando o índice Gini, e mostra o crescimento dele nos últimos 4 anos. Né? E a conclusão que a reportagem traz é que o desemprego, que nesse gráfico aqui, ele afeta, né, o aumento da concentração de renda ou do aumento da desigualdade. Né? Então, ele atribui o desemprego como o maior fator. Pode passar, por favor. E aqui eu falo, então, um pouquinho da Fundação. Então, a Fundação ela tem, como eu contei para vocês, o objetivo de zerar os acidentes, de promover a ascensão social e a inserção social. E aí eu conto para vocês um pouquinho. Então, a ideia de estar compartilhando com vocês é um pouco do que a gente já conseguiu aprender desse setor e é uma proposta. Então, a gente sai um pouco da discussão dos problemas e tenta montar aqui ou trazer uma proposta de solução. Por favor. Então, quando a gente fala de zero acidentes, o que a gente quer fazer para esse setor? Né? Qual é a proposta? Estudos e publicações de dados periódicos. Então, até indo ao encontro de, acho que foi o Frederico que falou que a gente tem poucos dados sobre esse setor e hoje os dados ficam concentrados nas empresas. Então, a ideia é que a gente possa ter isso de forma centralizada e que a gente consiga ter acesso a esses dados para estudos e para análises. Né? Aulas simplificadas online e presencial, e a gente começa a Fundação com essa visão, porque a gente entende que a visão de zero acidentes ela é primordial. Não existe desenvolvimento social se a pessoa estiver machucada ou se ela estiver morta. Então, essa, pela lógica, é por aqui que a gente começa. E acesso a equipamentos de segurança que fazem parte dessa visão da segurança no trânsito. Ascensão social, estudos sobre vulnerabilidade a partir dos dados, né, utilizando a mesma lógica que as empresas de aplicativo têm. Educação e gestão financeira, porque a gente ouviu as pessoas desse setor e eles trazem, e tem alguns representantes aqui, vocês podem ver pela jaqueta, eles trazem que existe um problema
nesse grupo, que é a questão de gestão financeira deles, porque muitos optaram em não trabalhar como CLT e trabalhar pelos aplicativos. E isso exige uma mudança na sua gestão, visto que ele perde uma parte dessas proteções. Então, ele tem que gerenciar, né, gerenciar o seu recurso, e ele tem que como que eu posso falar? Ele tem que estruturar suas finanças para que ele possa ter uma certa tranquilidade, né? E acesso a linhas de crédito. Então, assim, pelo fato de muitos desses entregadores não serem bancarizados e eles não têm acesso a crédito, e muitas vezes essa é uma dificuldade para que eles possam efetivamente trabalhar como autônomos, para que eles possam, por exemplo, melhorar os equipamentos deles, comprar equipamentos de segurança, comprar motos mais novas, e muitas vezes até para a casa deles, né, para que eles possam ter uma condição de vida melhor. Todo mundo precisa de crédito. Então, a ideia é que a gente possa fazer esse link com as empresas a partir do momento que a gente tem a visão e a representatividade de um setor. Pode passar, por favor. E aí, do ponto de vista de inserção social, acesso a planos e serviços de saúde. Então, a gente fez uma pesquisa e viu que aproximadamente 16% só desse público tem plano de saúde. Esse é um indicador ainda menor do que a média da população, que é por volta de 40%, se eu não me engano. Seguros e previdência. Então, a ideia é que a gente consiga também oferecer seguros, e a gente já tem feito negociações com empresas, e a visão é que a gente pode ganhar barganha nesse processo, porque a gente também tem essa representatividade. E educação para a família inteira, a partir da estruturação de ferramentas que ele possa ter uma educação permanente, contínua. Pode passar, por favor. Então, qual que é a visão? É que a gente faça isso em conjunto, né, com os entregadores, o poder público e o setor privado. Então, a visão da Fundação é que a gente possa trabalhar fazendo essa interlocução e construindo isso em conjunto, porque muitas vezes o que a gente via, ficava o setor privado com uma posição, o poder público também com outra posição, com dificuldade muitas vezes de regular ou de entender esse processo, e os entregadores com todas as suas questões. Então, a nossa visão é fazer essa integração. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco da visão de como a gente vai fazer. Então, a ideia é que o que a gente está fazendo, a gente está construindo a fundação a partir de uma plataforma digital. Então, a gente está se propondo a fazer desenvolvimento social utilizando a tecnologia, né? E essa é a ideia. Então, a gente está nessa plataforma oferecendo cursos EAD, planos de saúde, pesquisas. Tem a parte de gamificação, porque a nossa visão é possibilitar que ele utilize pontos para que ele possa melhorar a sua vida, se desenvolver, utilizar isso para cursos, né, para que isso possa ser parte do pagamento ou até o pagamento total em coisas que possam fazer sentido para ele do ponto de vista de desenvolvimento. E-commerce, que é a forma que a gente entende disponibilizar esses produtos ou acesso a esses produtos, por exemplo, equipamento de segurança, e outras coisas que ajudem na segurança dele, e linhas de crédito. Pode passar, por favor. E aí eu trago um pouco, então, que é o meu fechamento aqui, das conclusões que a gente já conseguiu chegar até o momento, que são: o aumento da informalidade e redução da formalidade no mercado de trabalho é uma tendência mundial, com maior presença em países em desenvolvimento. Vivemos um período de aumento da desigualdade no Brasil nos últimos 4 anos, que tem como a principal causa o desemprego. Em 2018, só nas regiões metropolitanas, 18 milhões de brasileiros utilizaram regularmente aplicativos para ganhar algum dinheiro. E, no país, quase 45 milhões de pessoas já utilizaram aplicativos para obtenção de renda. Vivemos um momento em que os modelos e propostas do passado não respondem às demandas do presente, tampouco responderão à do futuro. É preciso reinventá-las. A resposta para a precarização virá de um novo modelo que possibilite o desenvolvimento econômico em conjunto com a proteção, o desenvolvimento humano e social. Obrigada, gente. Convido vocês agora a participarem do debate com... não necessariamente com perguntas para os convidados, mas com contribuições diversas. Os 2 microfones aqui de à parte estão ligados. Não precisam se inscrever necessariamente, pode vir, se identificar
Eu vou marcar 3 minutos no celular, só para a gente saber o tempo que já passou. Eu não vou cortar o microfone de ninguém depois disso, mas dependendo do número de pessoas interessadas em falar, a gente vai precisar fazer esse controle. Enquanto a Loura se dirige ali ao microfone, Gitane, depois você me conta como é que você foi parar nisso. Eu gosto sempre do making of. Vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou a Loura, eu sou carroceira, né? Trabalho num aplicativo chamado Cataqui, né? Que está beneficiando muito moradores em situação de rua e pessoas que estão, como eu, estão em situação de vulnerabilidade, mas saiu da rua. Eu sou uma ex-moradora de rua. Antes de tudo, como é seu nome, meu filho? Carlos? Isso. Isso aqui que está acontecendo aqui é uma democracia, né? É um conjunto de pessoas que pode opinar tanto a favor como contra, né? Você passou o seu filme, foi muito pertinente, gostei muito. A gente sabe que em várias áreas ainda tem essa escravidão. Mas você falou da Previdência e se eu não falar, Soninho, eu vou passar mal. Você sabe que eu não sei quando eu vou ver esse cara, então eu vou falar, né? Eu estou com mais 2 moradores em situação de rua ali, que faz parte do nosso grupo, que é a Índia e o Alexandre Frederico. A gente é articulador na política pública, né? E você falou de uma coisa da Previdência. Primeiro, a Previdência está ligada e conectada à assistência e à saúde. A Previdência são vários atributos. O INSS, o PIS, o PASEP, o joguinho da loteria gera dinheiro para a Previdência. Conclusão. Do outro lado, temos o sistema e o poder e a ADRUM. 30% eles tiram para investir no que eles quiserem. E só devolvem 30% para a Previdência. A desoneração, eles pegam o PIB do Brasil, que está no agronegócio, eles chegam e falam para o agronegócio que não precisa mais contribuir. Então, isso já está errado, né? E aí, o que acontece? A dívida ativa dos banqueiros, eles não pagam também, só negam. A gente vê que vários bancos devem milhões para a Previdência e ninguém paga. Né? E fica por isso mesmo, porque a conta fica para o povo. Então, assim, o dia que um presidente do Brasil chegar e consultar o seu povo, o que é bom e é ruim para ele, aí a Previdência vai valer a pena. Então, assim, eu sou carroceira, eu não sei minha idade certinha, né? Muitos anos na rua, a gente perde muita coisa. Daqui a 5 anos, moço, eu não vou conseguir tirar os 70 sacos de entulho que eu consigo tirar hoje. Então, essa Previdência já não vale para mim, né? Eu fico muito feliz de trabalhar nesse aplicativo. Como eu estou numa correria, a gente está na correria, a gente está lutando, a gente está brigando constantemente com o poder público, com todo mundo, né? Com o Estado, com o município. Nosso negócio é brigar, nosso negócio é lutar, nosso negócio é falar. Está errado. As pessoas estão na rua, estão morrendo na rua, são pessoas que trabalham, são carroceiros. Até aquele cara que pega o saco e coloca nas costas, ele está reciclando. Então, a gente não tem aquela visão nem da prefeitura, nem do meio ambiente, que a gente faz parte disso, né? A gente tem o pré-julgamento da sociedade civil, olha, o lixeiro fica catando lixo, e várias coisas. Mas eu, como pessoa, como munícipe, como sociedade civil, talvez a Previdência seja boa para vocês, ou para você, né? Mas, para mim, e para as pessoas trabalhadoras, para os trabalhadores, para os carroceiros e para as pessoas que vivem lá no fundão da Zona Sul e vêm aqui para o centro procurar trabalho e muitas vezes não têm o dinheiro de voltar, a Previdência para nós não é boa, né? Sobre o meu trabalho no Cataqui, eu estou deixando muito a desejar. O meu trabalho ele não é opressor, graças a Deus. Teve uma moça que me ligou do Rio de Janeiro e falou comigo assim, eu queria falar com a Loura. Eu falei, sou eu, a Loura. E ela me perguntou o que eu achava do aplicativo e perguntou no que deveria melhorar.
Então, eu acho que todo aplicativo, ele tem que ter uma conversa com o trabalhador, porque eles colocam uma coisa bonita, né? Eu sou a minha chefe, e o Cataqui, ele me garante isso, que eu continue sendo a minha chefe. O dia que eu não quero trabalhar, eu falo, olha, não dá para mim ir, estou cansada, estou com dor, não quero hoje, não vou tirar o seu entulho, porque eu não trabalho só com a reciclagem. Eu também trabalho com entulho. As pessoas falam comigo, Loura, eu tenho aí uma sala cheia de madeira, quanto você cobra? Né? Eu tenho muito daquilo, dependendo do lugar, se não for a Angélica, se não for a Paulista, onde mora o pessoal que tem dinheiro, né? Dependendo do lugar, eu falo com a pessoa, quanto você pode me cobrar? Então, a gente conversa. Né? Eu falo para ela a minha situação, ela fala, olha, eu posso te dar tanto, mas eu tenho um fogão que eu não estou usando. Eu falo, opa, já ajuda. Eu tenho uma pia que eu não estou usando, opa, eu já sei quem precisa dessa pia. Então, é esse jogo que a gente faz. Então, assim, não tem aquela opressão da pessoa que montou esse aplicativo, que é muito bom, que é muito positivo, ganhar nas minhas costas. Eu cobro o meu preço, é o meu preço, entendeu? Nessa que eu falei que a gente deixa a desejar porque eu estou indo para... Eu estou morando na Zona Leste, né? Esse aplicativo não trabalha só eu, trabalha eu, o pai dos meus filhos e meu outro filho. Então, assim, o pessoal fala, oi, Loura, eu sei que muitas vezes as pessoas mandam para mim e falam assim, eu quero ver se essa mulher aguenta mesmo pegar peso, né? É horrível, eu vou lá e pego, né? Mas você aguenta, eu trabalho sozinha, eu aguento pegar. Não precisa se preocupar, pode deixar que eu pego o entulho e eu coloco na carroça. Não precisa colocar a mão, não precisa chamar ajudante. Se eu precisar de ajudante, eu chamo algum morador de rua para me ajudar. E eu vejo que as pessoas, elas falam mais porque elas ficam curiosas. Será que tem uma mulher mesmo que carrega peso, que aguenta peso? Mas, para a gente que trabalha no aplicativo, é uma coisa muito positiva e ajudou muito. Hoje eu não tenho que me preocupar, ficar indo na rua, pegando papelão na rua. Está tendo muita briga por causa disso. O ponto é meu, eu nunca tive ponto. Mas, às vezes, a gente vai pegar um papelão, o cara fala, não, esse ponto aí é meu, mas o papelão está na rua. Então, para não discutir, para não virar aquela bola de neve, o Cataqui não. A pessoa vai lá, ela fala, oi, Loura, tudo bem? Eu queria saber se você pega isso, se você pega aquilo, se você recicla isso. Pego. Só que eu cobro. Eu já falo, eu cobro. Tem umas que me... Vem lá da zona, fala, Loura, tem um monte de papelão. Quando eu chego, 2 caixas de papelão, eu nem cobro. Eu falo, nossa, não quero nem ver a cara dessa pessoa, porque essa pessoa não sabe. Mas depois ela me liga, eu falo, mulher, não é assim que funciona. Você tem que ter uma grande quantidade de papelão. Aí você chama o carroceiro para retirar o papelão. Porque eu vim da Zona Leste. Vixe, Maria. E tinha 2 caixas de papelão. Então, eu acho que Loura, até por falta... Me diz uma coisa, a adesão ao Cataqui é totalmente gratuita? Ou você faz alguma contribuição para a plataforma? Não existe isso. Eu acho que... Por isso que eu falo que é muito positivo, né? Não existe essa cobrança, né? Porque a minha carroça, o que acontece? A pessoa olha assim e fala assim, nossa, mas é uma carroça. Só que eu tenho que soldar, né? Eu estou gastando dinheiro. E isso eu passo para as pessoas. Né? Eu falo para as pessoas, o pessoal fala, mas você cobra? Eu falo, meu anjo, se o meu pneu furar, eu tenho que tirar do bolso. Eu vim aqui recolher a sua reciclagem. Então, o que você puder contribuir, você contribui. Então, isso é um argumento, é um diálogo. A gente tem um diálogo. Né? A não ser essas pessoas falam, Loura, vem aqui buscar esse monte de caixa de papelão. Eu falo, para não discutir, né? Deixa eu pegar as 2 caixas, eu vou embora, depois você me liga. Né? Porque eu sei que eu vou estar nervosa com aquilo, que eu vim da Zona Leste. Loura, você tem alguma condição, alguma possibilidade de fazer uma reserva para esses dias que você não consegue trabalhar, o dia que fura o pneu da carroça, o dia que está chovendo, o dia que está doente? Não. E alguma contribuição para a sua aposentadoria? Não, essa aposentadoria aí não é minha, é do Bolsonaro. Na verdade, você não é afetada pela reforma da Previdência no seguinte sentido, você não tem aposentadoria. Não, eu não tenho condições. Assim, você só contribui para a Previdência por meio dos seus impostos, diretos, indiretos, você contribui. Eu já pago imposto, violento. Eu já pago o imposto aí que é o maior do planeta.
O maior do planeta. Então, assim, eu não tenho condições. Eu fui até lá para me saber, o rapaz falou comigo, é só R$50. Eu falei, moço, só R$50? Assim, eu acho que deveria, né, sentar, ter uma reunião até aqui no Legislativo, né, e em todas as áreas, no Rio de Janeiro, no Nordeste, para saber realmente se aquilo ali que eles colocaram ali, que aquilo ali não foi consultado pela sociedade civil, se aquilo ali entra para a sociedade civil, se beneficia realmente a sociedade civil. Então, assim, eu não pago a Previdência e enquanto não for chamada a sociedade civil para decidir se realmente aquilo ali é cabível, né, eu não vou poder pagar, porque eu estou com 43 anos, 44 anos, se for para me aposentar, mesmo se eu estivesse pagando a Previdência, eu ia aposentar daqui a 10, 20 anos. Entendeu? Então, assim, a gente não tem uma garantia. E a maioria das pessoas que trabalham tanto com o aplicativo como com a carroça, você, Soninha, que teve várias vezes lá na Maloca, lá você sabe, são pessoas em situação de rua, né? Que está ali lutando para pagar muitas vezes um barraco na favela, ou está lutando muitas vezes para comprar, para dar o alimento para o seu filho. Então, é muito difícil, né? Assim, não foi uma coisa para somar para a gente a Previdência. Né? No entanto, que vários políticos falaram assim, olha, se fosse aquilo que a gente realmente tinha levado, ia ser bom. E se fosse tão bom, o Bolsonaro tinha pagado 40 milhões de emenda para cá do deputado para votar a favor. Né? Essa tem que ser a verdade, tem que ser dita. Obrigada, Loura. Tá bom? Obrigada a todos. Qualquer um mais que queira se manifestar, pode vir aqui na frente. Enquanto a Gitane me conta como é que foi parar nisso, Gitane. Bom, eu estava ainda aqui na prefeitura, quando me apresentaram um projeto, e eu entendi que seria uma possibilidade de criar um modelo e de, né, uma inovação para viabilizar essa missão, né, que seria o desenvolvimento social. Então, é um pouco, talvez, da minha frustração aqui no poder público, né, de muitas vezes não conseguir fazer aquilo que eu realmente acreditava. E eu entendi que talvez a partir do terceiro setor seria possível fazer isso em conjunto com o poder público, com a iniciativa privada e com as pessoas que realmente precisavam. Então, assim, a minha visão, inclusive, é que a gente possa montar um modelo que possa ser utilizado para outros setores. Então, é uma ambição grande, né? Então, eu até falo... Catadores. Hoje a gente está falando de entregadores, mas a ideia é que isso... Se funcionar, que isso possa servir para outros. Então, essa é a minha visão. Soninha, posso só fazer uma colocação muito, muito rápida mesmo? Sim. Loura, eu conheço bem o Cataqui, até porque eu sou amigo de um dos fundadores do Cataqui, mas o Cataqui ele tem uma natureza um pouco diferente, né? O Cataqui é um negócio social, né? Enfim, é o que se chama hoje em dia de negócio social. Ele tem uma outra ideia, uma outra proposta. Eu acho que é uma realidade bem diferente dos aplicativos que o filme discute. Tá? E só sobre um comentário também muito breve sobre a Previdência, assim, essa realidade que a gente está discutindo aqui no filme e como a nossa colega colocou aqui sobre a ampliação, né, do mercado informal e a redução, né, dos postos de trabalho formais, ela acarreta justamente esse esvaziamento da Previdência. Eu sou um entusiasta da Previdência Pública, eu sou um defensor da Previdência Pública, justamente para para proteger pessoas como você, por exemplo. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a discussão sobre o crescimento dos aplicativos e de todas essas formas que não passam pelo emprego formal, ela tem consequências muito além, né, da discussão dos aplicativos em si, né? Eu acho que tem a ver, por exemplo, com a própria proteção de pessoas como você, que dependeriam também da Previdência. É exatamente isso que você tocou.